Olá, seja bem-vindo a mais um Ligados. Hoje vamos falar sobre Mozi, o criador do moísmo, filósofo oriental, que teria vivido ali em torno de 470 a.C. até mais ou menos 390 a.C., ou seja, quase que contemporâneo a Confúcio, sendo contemporâneo por uma breve medida de tempo. À medida que o Mozi estava nascendo, o Confúcio estava morrendo. Então não podemos ter certeza, mas acredito que eles tenham vivido por um breve período de tempo no mesmo plano. E que vai ser um dos grandes críticos do Confúcio, a ponto de desenvolver a sua própria escola do pensamento, o moísmo, e nos trazer a primeira ideia, a primeira noção do que viria a ser o utilitarismo pela filosofia ocidental no século XIX. Então, o que a gente tem para falar sobre o Mozi? O Mozi ele teria lido os mesmos clássicos que o Confúcio. Ele teria, então, sido arregado tanto pelos clássicos como pela filosofia e religião taoísta da época, assim como pela filosofia e disseminação das ideias confucionistas, que arregavam muito a ideia de clã, a ideia das tradições e dos rituais, assim como as relações familiares, ao mesmo tempo que ele arregava as relações familiares e de soberano e vassalo. Bom, então se vocês quiserem mais informações sobre o Lao Tse, que dizia sobre buscar o caminho, sobre ser maleável, e que vai ter muito a ver com a filosofia do Mozi, aqui na minha mão tem o vídeo do Lao Tse sobre o taoísmo, e aqui embaixo, seguindo a minha mão, tem o vídeo do Confúcio sobre o confucionismo e a filosofia confucionista. Claro que ambos os vídeos têm um recorte mais da tradição filosófica e menos da percepção religiosa destes dois. Então nós temos Mozi. Após ter lido os clássicos, e sobre grande influência sobre a ascensão, ou o começo da ascensão do confucionismo, à medida que a escola dos pensadores ganhava força, e que vai ser contra esse estaticismo, essa importância dos rituais, das tradições e das relações de clã. Se colocando contra, ele propõe a escola, o moísmo, que seria a ideia do amor universal, o Janai. E esse amor universal, essa dinâmica de relação, teria vindo muito pelo Mozi, ter sido oriundo de uma plebe. Está muito mais perto da plebe, do vassalado, do camponês, do que o Confúcio. Então ele via uma necessidade de não haver, de você não estar preso à sua nobreza. Assim como, muito provavelmente, ele sentia mais as diferenças de tratamento entre nobreza e plebe. O que é a ideia do amor universal? O amor universal proposto por Mozi é a equação, a forma de tratamento por igual. Então, o nobre deveria ser tratado e ter os mesmos direitos que o servo, que a plebe, que o camponês. O amor universal não só prega a igualdade, como ele vai pregar a não distinção na ascensão de cargos públicos, na ascensão de conhecimento, na ascensão, seja qual for a do indivíduo. Através dessa ideia de amor universal, o Estado
Então, seria colocado como um fator a menos. Claro que o Mose vai debater o governante, claro que o Mose vai debater a nobreza, mas sempre numa tensão de que, a partir do momento que todos se tratassem iguais, a ideia seria do coletivo. O Estado diminuiria o seu poder e nós deixaríamos de reconhecer alguém por status ou por proximidade. É do Mose aquele ditado que diz: me dê um pêssego que eu lhe darei uma ameixa. É o Mose, através desse ditado, dessa metáfora, ele está colocando ali que a ideia de retribuição é muito constante no ser humano. E ele acredita, então, que se você passar a tratar bem, você será tratado bem. Existe uma cordialidade, existe uma retribuição na atitude que não vai só na concepção de indivíduo por indivíduo, na situação única, igualitária, mas que perpassa para os governantes. A partir do momento que o governante passa a pensar não apenas por ele, mas por todos, e passa a pensar como todos, não haveria mais guerras, não haveria mais destruição, porque ele tem e ele debate nos seus textos que a guerra ela é extremamente penosa ao indivíduo. A guerra é extremamente penosa ao Estado. E é dele a frase que diz que, a partir do momento que enxergarmos o país dos outros como nosso país, nós encontraremos a paz universal, a ideia de comunidade mundial, inclusive. Claro que o Mose trabalha e passa essas informações, mas ele tem noção do Estado e noção de que a sociedade não vai ser tal qual a ideia. Então ele já não produz uma sensação total de utopia. Tanto que ele diz que nós não devemos imitar um Estado ou uma teoria em si, mas devemos tentar imitar o céu, o caminho, o tal, que apenas o céu é justo, que apenas o céu é capaz de tratar todos como iguais. Todos morrem, todos perpassam, todos têm o caminho das riquezas. O céu, o sol nasce para todos. Mas sim, nós devemos tentar imitar para conseguirmos uma comunidade mais justa. Uma comunidade, então, mais harmônica. Essa ideia de comunidade harmônica ou harmonia primordial já tinha sido debatida pelo Lao Tse, lá no taoísmo. Só que o Lao Tse, ele vai colocar que realmente, enquanto nossa sociedade tiver os defeitos dela, enquanto o homem for por si só um ser que inveja, enquanto os reinos tiverem ambição, não seria possível uma paz, uma harmonia primordial. O que é colocado pelo Lao Tse como se não fosse possível uma harmonia primordial neste plano, e o Mose já é mais positivo. Quando eu falo que o Mose era um crítico contundente do confucionismo, não é só nessa ideia de igualdade, de ser igual e de compor as chances e oportunidades para todos, mas também numa crítica severa ao tratado de tutor, a ideia de soberano e a ideia de laços familiares. Ele vai colocar muito abertamente, muito claramente, que você deve sim observar o seu pai, respeitar o seu pai, mas não se deve obedecer aquilo que você sabe que é um mau exemplo. Nem todos os pais são magnânimos, nem todos os pais estão corretos, e o filho deve sim saber julgar o que é correto. E ele passa e mais adiante diz que não devemos seguir o nosso
mentor se sabemos que ele é um mau mentor? Devemos ter o olho capaz de analisar esse mentor. E podemos levar isso também para a ideia de Estado, não é mesmo? Não devemos seguir um Estado que sabemos que é negativo. Em especial, para fazer esse vídeo, eu li trechos do livro de Mose. Eu tentei ler todo o livro, mas eu não consegui ter acesso a todo o livro. Em português, a gente encontra um site, toda uma pesquisa e livros de um autor chamado André Bueno. Eu vou colocar o link dos textos, não só do Mose, mas do blog dele na descrição do vídeo. Assim como a gente consegue encontrar textos do Peter Singer, que é um dos grandes filósofos que usam e debatem o utilitarismo na ideia de globalização. Então a gente tem o texto de abertura e vocês podem encontrar facilmente o livro na internet e que vão puxar muitos ensinamentos de Mose. O legal desse segundo texto do Peter Singer é saber e ter uma noção desse utilitarismo e dessa visão de sociedade, de aprendizado e de não pensar mais no país, mas começar a pensar na ideia de mundo, de cidadão do mundo, que é um texto muito fácil de ler, muito tranquilo de ler. E também no segundo texto, o legal é que o André Bueno, ele se dá o trabalho de comentar os textos. Então nós temos uma crítica literária, uma crítica filosófica até, muito forte. Ele é um doutor em filosofia, com textos fáceis e muito bons. Além disso, eu vou colocar o link para os vídeos do livro de Mose e de outros livros da tradição moísta, que existem aqui no YouTube, mas não são fáceis de traduzir. Então eles têm várias legendas, é meio difícil de ler. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, se foi passado muito rápido. Qualquer coisa, podem perguntar, se eu puder ajudar. A ideia é debater mesmo os textos. Muito obrigado pelas visualizações neste vídeo e nos vídeos anteriores. Se puderem compartilhar, se puderem passar para sites de filosofia o vídeo, eu agradeço. E lembrem-se também de acessar o blog www.ligadosfm.com e a revista Ligados, que é a revista desse blog, que é fornecida gratuitamente e vocês também podem baixar pelo iTunes. Muito obrigado e até a próxima!